Hoje eu vou falar do texto que trata sobre política e ocupação territorial na Amazônia, o texto da professora Berta Becker, que já é falecida. O título do texto é Revisão das Políticas de Ocupação da Amazônia. É possível identificar modelos para projetar cenários? Esse texto é de 2001, ele está dentro de uma revista chamada Parcerias Estratégicas, número 12, setembro de 2001. Então, basicamente, o que foi? A Berta Becker ela vai falar de como é que ocorreu a política de ocupação territorial de ocupação da Amazônia. Então, ela tem o objetivo não só de falar da política de ocupação territorial, mas ela está pensando também no modelo de desenvolvimento que está embutido dentro do processo de ocupação. Tá? Então, a partir das motivações, estratégias, e aí esse modelo, como ele se incide no território brasileiro, amazônico. Então, o texto ela trata de... Ela trabalha com 3 grandes seções. Primeiro, ela fala das políticas intervencionistas do Estado, das décadas de 1960 a 1985. Ela fala sobre o interesse nacional e as políticas públicas para a região. E ela finaliza o texto falando sobre lições do aprendizado e cenários. Então, modelos de ocupação, que é basicamente o pano de fundo de toda essa discussão. Então, qual é o modelo de ocupação territorial amazônico, né? A partir da década de 60 e 70? É um modelo de ocupação e de desenvolvimento voltado para exportação. É um modelo voltado para afora, né? Que até hoje é motivação de ocupação regional. Então, esse modelo de desenvolvimento, ele é chamado de desenvolvimento exógeno, voltado para fora da região. Tá? Então, você também tem como característica desse modelo um avanço de uma economia de fronteira, ou seja, ocupar áreas que antes não eram ocupadas, não estavam integradas na economia nacional, e uma valorização de produtos que são comercializados no mercado internacional. Então, qual que é a principal motivação da ocupação territorial amazônica? A principal motivação é a partir de iniciativas e de demandas de fora dessa região, né? Pensando no modelo de ocupação exógeno, a partir de iniciativas externas, né? E também o modelo de ocupação da Amazônia também teve como interesse geopolítico, dado que era na década de 60, 70, a gente tinha um território enorme que praticamente era pouco ocupado. Tinha poucas pessoas morando mesmo, não tinha um nível de urbanização muito grande, era um pouco isolado do restante do país, né? Então era um território muito grande, pouco habitado e que estava mesmo que meio que vivendo num processo de desenvolvimento deslocado do restante do país, né? Então, por conta desse processo meio deslocado do restante do país, ocorreu a intenção de você ter um maior controle desse território. Como que ocorreu esse processo de controle do território? A partir de estratégias de intervenção em locais estratégicos, de posse gradativa da terra e criação de unidades administrativas diretamente ligadas ao poder central. Então, a partir do século XX, a gente tem a ocupação planejada da Amazônia,
né, como uma Amazônia integrada ao restante do país. E a base desse processo foi uma dominância absoluta de uma visão externa e o privilégio dessas relações com o centro de poder nacional. Então, a gente tem uma muito pequena valorização de uma visão interna voltada aos interesses locais. A gente tem mais uma integração a partir de um interesse externo, voltado para um modelo exógeno. Então, entre 1966 a 1985, ocorreu o planejamento regional efetivo da região amazônica e foi capitaneado pelo Estado. Né? O Estado tomou para si um novo ciclo ordenado, né, de devassamento, de ocupação agressiva da região, em um projeto geopolítico de modernização, de modernidade acelerada. Então, algo que aconteceu de forma rápida da sociedade amazônica e dos territórios. Esse ciclo ordenado de devassamento da região ocorreu basicamente pela implementação de uma série de projetos que foram realizados na região a partir da década de 60. Então, você tem a Amazônia como prioridade de ocupação, a partir de uma necessidade de unificar o mercado nacional, associado ao avanço da industrialização do país. Então, essa ocupação prioritária ocorreu no governo do JK, Juscelino Kubitschek, com a implantação das rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre, e também foi percebida como uma solução também para a colonização. Não foi feito, como eu falei, já mencionei, o Brasil não teve muito sucesso na realização de programas de reforma agrária, mas ele utilizou regiões da Amazônia que estavam isoladas, desocupadas, para um processo de colonização. Então, você traria pessoas do Sudeste e do Nordeste que estavam sem terra, né, e que foram expulsos da zona rural das suas localidades, e com isso houve tensão social interna. Você resolveria esse problema da tensão social interna trazendo esses grupos, essas pessoas, para a Amazônia. Né? Então, sua ocupação foi prioritária. Né? Então, você também tem um medo da região, que é uma região que estava muito isolada do restante do país, de que você tivesse alguma tentativa de independência dessa região, dado que ela interagia muito pouco com o restante do país. Né? E a sua interação era mais possível, mais fácil com os países vizinhos, então tinha um medo de perder esse território face aos seus vizinhos, os países vizinhos em relação à Amazônia. Então você trouxe o Estado trouxe modernizou instituições, criou um banco de crédito, que é o BASA, Banco da Amazônia, e criou a Sudan. Né? O BASA permanece até hoje e a Sudan ela foi extinta, atualmente ela não existe mais. Tudo isso para favorecer e promover o desenvolvimento regional amazônico. Essas estratégias territoriais de ocupação, a Beta Becker fala que é uma produção de espaço realizada a partir de políticas de planejamento do Estado. Então, ele constitui um território que é o fundamento concreto do Estado. Ele produz um espaço político, que é o seu próprio espaço, e para quê? Para exercer o controle social, constituído de normas, leis e hierarquias, e você também impõe sobre o território uma malha de duplo controle, que é um controle técnico e político, que é constituído de todos os tipos de conexões e redes, capaz de controlar
fluxos e estoques, tendo as cidades como uma base logística para a ação, né? Então, essa malha técnica e política, ela é chamada também de malha programada, ela visa apropriar e controlar fisicamente o território. Então, você elabora uma série de normas, leis e hierarquias, e depois você cria uma série de conexões e redes para controlar fisicamente o território. Então, esse controle físico, as estratégias físicas de ocupação que ocorreram na Amazônia, elas ocorreram basicamente pela implantação de redes de integração espacial, por exemplo, a rede rodoviária, rede de telecomunicações, rede urbana, rede hidroelétrica, né? Todas essas foram implantadas na região, especialmente com a questão das estradas na região, que induziu a formação de uma nova malha urbana, né? Também a implantação de hidroelétricas, grandes hidrelétricas na região. Você deu subsídios para vir capital, né, para a região, capital em termos de indústrias que vieram para a região, e você induziu fluxos migratórios para a região, você induziu pessoas para chegarem à região e ocuparem esses espaços, né? Então, como o fluxo de capital é a partir dos mecanismos de isenção fiscal e atração de fluxos de capital do Sudeste e do exterior para a região, e a indução dos fluxos migratórios a partir de políticas de colonização, né? Então, houve uma grande propaganda, um grande incentivo do governo para trazer pessoas do Nordeste e do Sudeste, principalmente pessoas que não tinham terra para produzir. Então, eles vieram para a Amazônia com uma esperança de, na Amazônia, eles poderem realmente terem a sua terra e poderem produzir, né? E essa política ela teve o objetivo de povoar a região, especialmente ao longo das estradas, que foram planejados os assentamentos rurais, onde essas populações estariam vivendo, né? E mão de obra local para você ajudar na urbanização da região, né? E você também tem uma política de superposição de territórios federais sobre os estaduais, ou seja, você tem um grande território federal, né, criado por decreto, né, sobre os quais exercia a jurisdição absoluta ou o direito de propriedade, que é o território da Amazônia Legal. E esses projetos que eu mencionei, né, de colonização das estradas, nos assentamentos, ao longo das estradas, você tinha a previsão da implantação dos assentamentos, polos de desenvolvimento, expansão de empresas agropecuárias e de mineração, empreendimentos como o Programa Grande Carajás e o Projeto Calha Norte. Então, todos esses foram investimentos feitos com o objetivo de ocupar territorialmente a região amazônica. Então, você tem o que foi consequência desse modelo de modernização acelerada, modelo exógeno de desenvolvimento. Você aumentou as redes de circulação que antes eram via rios, hoje elas passaram a ser redes de circulação via estradas. Você tem essas novas redes de circulação e de telecomunicação, e você passa a mobilizar novos fluxos de mão de obra, de capital e de informação. Há uma mudança muito preponderante da região foi a implantação das rodovias, né? Então, você alterou profundamente o padrão de circulação amazônico, que antes era um padrão de circulação via rios, que passa a ser agora um padrão de circulação via estradas. E você tem um novo povoamento da região por conta das políticas de colonização que trouxeram muitas pessoas para a região, né?
Essa implantação das estradas também acelerou ou deu possibilidade para você também ter um problema grave, que é o avanço do desmatamento pela exploração madeireira e pela introdução da pecuária. Você também tem, como resultado disso, uma concentração urbana, um processo de urbanização muito rápido ao longo desses projetos de colonização. Como foi um processo muito rápido, você também tem uma alta instabilidade, alto grau de mobilidade regional e um fraco desempenho econômico, né? Então você tem uma economia, uma região ocupada por pessoas, mas você não tem você tem pessoas recentes morando na região e utilizando ela, e a partir do momento que um determinado lote já não começa a produzir, aí as pessoas vão sair de lá e vão para outros lugares buscar outras oportunidades. Então, essa questão de você ter um alto grau de mobilidade, né? Porque a estratégia era somente de utilizar o recurso natural que estava disponível ali. A partir do momento que aquele recurso natural acabava, as pessoas migravam para outros lugares e isso gerava muita mobilidade e um fraco desempenho econômico. E aumentou muito o desmatamento na região, né? E você tem hoje, ao longo das estradas, principalmente da Transamazônica, da BR-163, da Belém-Brasília, você tem regiões altamente desmatadas, né? Que é o chamado arco do desmatamento, que é uma região como se fosse um arco em volta vamos dizer, em volta da floresta, né? Que são as áreas que ainda não foram muito ocupadas pelas estradas. Você tem um ciclo do desmatamento associado a um conflito fundiário. Então, à medida que grupos econômicos têm interesse de ocupar uma região, eles acabam tirando pessoas da terra, né, pessoas que já estavam ali, e isso gera um conflito fundiário. A gente tem uma série de conflitos fundiários, eu acho que o Pará é um dos estados que tem mais morte por conta de conflito fundiário, justamente por conta dessa disputa de interesses sobre a terra. Então, se você tem grandes fazendeiros, você tem assentados, né? Então áreas que estão em disputa, e aí você tem grilagem de terras, né? Você tem espaços que são ocupados de uma forma ocupados por exemplo, por fazendeiros, e isso gera um grande conflito fundiário, regiões com muito conflito fundiário, especialmente no sul do Pará. Você também tem, por conta desse padrão concentrado ao longo das rodovias, você tem concentrações urbanas ao longo dos projetos de colonização. Novas cidades surgiram ao longo das estradas, né, que foram implantadas. Então, esse padrão é um padrão concentrado ao longo das rodovias. Então, distâncias também foram reduzidas. Se você antes tinha um fluxo a partir dos rios, você passa a ter fluxo a partir das estradas, e essa distância se reduz de meses, que eram as distâncias nos rios, para horas. Muito mais rápido o fluxo, a movimentação e a circulação nas estradas do que nos rios. Então, aqui a gente observa bem claramente como é que é o padrão de ocupação das estradas. Então, ao longo das estradas, a gente vê essa parte branca, que é a ocupação que ocorre ao longo das estradas. Então, a ocupação, padrão de ocupação em forma de espinha de peixe, justamente porque você tem o canal principal, que é a rodovia transamazônica, Vamos pôr uma lupa aí, colocar uma lupa, e os assentamentos,
que foram implantados ao longo das estradas. Aqui os assentamentos, né, nessa lupa que eu coloquei aqui ao longo da Transamazônica. Né? E isso mudou completamente o padrão de ocupação da região. Se era um padrão voltado para próximo dos rios, a gente tem um padrão de circulação mais voltado para as estradas. Né? Então você tem também uma utilização da terra bem diferente de como era utilizada a terra antes da implantação das estradas, que era uma utilização da terra muito mais para subsistência. E você tem uma utilização da terra voltada muito mais para comercialização, que foi induzida pelo processo de implantação das estradas, e com isso o avanço do desmatamento foi muito acelerado. Então, hoje a gente tem como resultado uma floresta urbanizada. Esse nível de 61 já deve ter aumentado, deve ser muito, chegando aos 80% de população vivendo nas cidades da região amazônica. Né? Então a gente não tem uma floresta com pessoas vivendo na floresta, a gente tem a Amazônia sendo a maior parte da população vivendo nas cidades, nos núcleos urbanos. Né? Então você tem, então vamos dizer, uma fase antes da implantação das estradas, que eram surtos voltados para produtos extrativos de exportação, Belém e Manaus como importantes polos comerciais e tecnológicos, e como o principal produto a comercialização da borracha, e a gente tem a partir da década de 60, 70, a implantação da malha programada, com as políticas de intervenção do governo central, estatal, com o objetivo de integrar a economia amazônica ao centro-sul do país. Né? Manaus também sofreu esse processo intensivo de industrialização, com a implantação da Zona Franca de Manaus e uma migração massiva de pessoas da região para Manaus. É uma migração interregional, né, de pessoas, populações de outras cidades que migraram para Manaus. Aqui a gente observa como é que foi essa taxa de crescimento, como realmente houve uma transformação na região. Né? A gente tem cidades que antes nem existiam, por exemplo, na década de 70, a cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, nem existia, e ela, em 20 anos, ela tem uma população de 75 mil pessoas. Né? Marabá, que era uma cidade pequena no Pará, tinha 16 mil pessoas, ela cresceu quase 10 vezes, cresceu umas 8 vezes, e subiu para 102 mil, né, pessoas. Né? Manaus, olha, Manaus multiplicou por 4. Né? Manaus tinha 286 mil pessoas e em 90 ela passou a ter 1 milhão de pessoas. Então, para a gente ver realmente como essas mudanças foram mudanças muito importantes na região. A gente tem uma mudança mesmo, a gente tem uma Amazônia muito mais povoada e uma Amazônia muito mais urbanizada, com taxas de crescimento enormes pelo curto espaço de tempo que se tem, em 20 anos. Então aqui a gente tem então as cidades, né, a população urbana, né, concentrada em Manaus, Santarém, Belém, né, os municípios que têm maior povoamento, Itaituba também, né, regiões. Aqui, ao longo das estradas, a gente vê, por exemplo, Belém-Brasília, a estrada de Belém-Brasília, a quantidade de núcleos urbanos que a gente tem ao longo da Belém-Brasília. Né? Também aqui na região de Rondônia, também a gente tem uma série de núcleos urbanos que existem, que também são resultado dessa implantação das estradas. Então a gente percebe dois processos que ocorrem de forma oposta na região, já entrando na década de 80. Né? Então a gente vê
um desenvolvimento exógeno, que foi a partir de uma política nacional desenvolvimentista, e uma intervenção do Estado na economia e no território, que tem como resultado também o grande avanço das cidades e o desmatamento da região. E a gente tem um processo que é endógeno, que é um processo voltado a atender, um desenvolvimento voltado a atender aos interesses da sociedade local, né? Então você passa a ter, a partir da década de 80, grupos organizados que reivindicam um desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento que beneficie a população que reside nessas localidades, né? Então a gente tem a existência de um desenvolvimento, de um pensamento sobre um desenvolvimento endógeno, né? Um desenvolvimento a partir da visão interna da população, né? A partir das necessidades da população e não das necessidades externas, né? Não das necessidades de um poder nacional. E esse processo também é resultado de quê? De que você tem as populações pagaram um preço desse desenvolvimento, né? Elas passaram a pagar um preço muito alto pela questão da ocupação acelerada da região, né? Então eles passaram a ter resistência à expropriação da terra, a perder suas terras para grandes fazendeiros, né? Somada a uma pressão ambientalista internacional que sensível à questão ambiental, que resgatou um modelo voltado para desenvolvimento das populações, do interesse das populações locais, sob várias formas. Então você tem duas forças contrárias. Você tem um modelo exógeno, capitaneado aí por programas. Ela deu o exemplo de um programa chamado Programa Brasil em Ação, voltado para o nacional desenvolvimentismo, para a globalização, né, para a integração da economia amazônica ao restante do país, pela produção de commodities, né? Então, o Brasil buscando um desenvolvimento do país e sem ter nenhum tipo de conflito, buscando um desenvolvimento exógeno, mas que você pudesse ter essa Amazônia integrada. E aí você tem um projeto de desenvolvimento endógeno, né? Então, que corresponde ao desenvolvimento local, né? A partir de uma visão interna do território, fruto de um contato com os habitantes locais, privilegiando um crescimento endógeno e uma autonomia local, né, que foi essa iniciativa, a partir da década de 80, de uma série de grupos que se organizaram, que se reivindicaram seus direitos. Aí ela colocou o Conselho Nacional dos Seringueiros, porque foi uma luta conhecida mundialmente. A gente tem uma história para contar na Amazônia, que é a história dos seringueiros e da criação das reservas extrativistas, né, a partir das reivindicações dos seringueiros, especialmente de Chico Mendes, que fez as tentativas de empate, né, que eram as famílias ficavam na frente praticamente dos tratores, né, e não deixavam esses tratores derrubarem as florestas, que eram também as áreas onde eles viviam, né, e isso teve um impacto internacional, né, principalmente instituições internacionais, os Estados Unidos, né, acabaram intervindo nesse processo e dando visibilidade para esse processo que aconteceu no Brasil, né? O projeto ambientalista
coloca também a região amazônica como uma região que não é só uma região de extração de recursos naturais, ela tem um novo papel no mundo, né? Uma Amazônia que ela é uma região de grande capital natural, que tem muitas riquezas naturais, que é capaz de regular o clima do mundo, de várias localidades, e que pode ajudar na sobrevivência humana. Então você tem fortalecendo esses grupos sociais, mas também pensando num projeto de um novo pensamento, de um novo modelo de desenvolvimento em que a Amazônia é chave. Ela ajuda no desenvolvimento sustentável do planeta todo, né? Porque ela ajuda nos equilíbrios ecológicos. Então você tem, a partir da década de 80, a disseminação do termo desenvolvimento sustentável, uma força tecnoecológica que é justamente incorporar a tecnologia à biodiversidade disponível, né? Então, com incentivo internacional, nacional e regional, né? Então, você tem uma pressão ambientalista para disputa pelo capital natural, territorial, por demandas sociais amazônicas. E você tem, então, o desenvolvimento mais endógeno, que é voltado para a população local, que é um desenvolvimento muito mais ligado ao nível territorial, populações e recursos naturais, relações externas mediante as telecomunicações, ou seja, como essas populações utilizam as comunicações em prol dos seus benefícios, né? Então você tem um interesse geopolítico e ambiental para o apoio e a sobrevivência desses projetos de desenvolvimento sustentável a nível territorial. Você tem também uma série de investimentos pelas redes de informação. Surgiu o programa piloto para a proteção de florestas tropicais brasileiras, uma série de demarcações de terras indígenas, projetos demonstrativos, reservas de extrativistas e de desenvolvimento sustentável, ampliação das escalas de ação na região amazônica. Então você tem áreas endógenas que são áreas protegidas que incorporam as populações locais, corredores ecológicos, que são a união de várias unidades de conservação, fortalecimento de associações, ONGs, partidos políticos, governos, projetos que estão interligados com redes de comunicação. Então aqui, por exemplo, um corredor ecológico no Amazonas que liga uma região próxima do Médio Solimões até a região de Manaus, já chegando no Pará, então uma área extensa, enorme de unidades de conservação que estão interconectadas e são áreas protegidas e inclui reservas de desenvolvimento sustentável, Parque Nacional, terras indígenas. Então, você tem uma série de reservas e aí você promove fluxo ecológico entre essas reservas, né? Proteção das populações que ali vivem. Né? Então, você tem uma combinação de uma pressão ambientalista, uma disputa externa e do governo pelo controle do capital natural e do território e as demandas sociais dos amazônidas por melhores condições de vida. Então a gente tem uma Amazônia que combina tanto modelos de desenvolvimento endógeno como modelos de desenvolvimento exógeno, né? A nível de território domina, principalmente de comunidades rurais, domina um modelo endógeno, em extensas áreas que estão associadas à população local e à biodiversidade disponível. E essa abertura e esse controle se fazem por redes de informação que se materializam no território em pontos dispersos, né? Então, essas redes são utilizadas por esses grupos
para sua sobrevivência e para a materialização dos seus interesses relacionados aos seus projetos. Tá aqui, esse é uma imagem da Beta Becker, uma série de reservas extrativistas, áreas de reforma agrária, reservas indígenas, áreas de assentamento rural, que tiveram algum tipo de investimento do governo federal na Amazônia. Olha, uma série de projetos que você teve um investimento, né, uma quantidade de investimento de recurso para desenvolvimento de projetos na região amazônica. E você também tem uma logística do desenvolvimento exógeno, paralelo a esses processos, que é algo que se materializa nos tempos atuais, né? A logística da exogenia, que é visando a ampliação das exportações. Então, você tem recortes territoriais, tendo como o eixo principal o transporte, novas divisões territoriais, de modo conduzidas por esses eixos de rodoviários, né, para levar as commodities, né, para exportar as commodities. Você tem investimentos em exportações, economia e infraestrutura prioritárias para investimentos, e a questão ambiental acaba ficando como algo que é para algo que é paliativo, não é o principal. O principal é o aumento da logística para você aumentar as exportações, né? Aí a questão ambiental fica um pouco escondida nesse processo, né? Ela não é priorizada. Então, são os eixos, né, do norte e do centro-oeste, né? O Arco Norte, Madeira Amazonas, Araguaia Tocantins, eixo oeste, BR-364 e eixo da hidrovia. Uma série de eixos mesmo que vão favorecer os fluxos de exportação das commodities produzidas no Brasil e na Amazônia. Tá aqui os eixos, né, de propagação da Amazônia. A gente tem uma série de eixos aqui, especialmente aqui a BR-163, a BR-364, 316 e 174 aqui na região de Manaus, a BR-163 aqui na região de Santarém, a Transamazônica e a Belém-Brasília. São esses eixos mencionados pela Beta Becker. Então, tá aqui os eixos. Então, você tem, paralelo a esse projeto endógeno, um grande projeto industrial, de uma escala gigante, um isolamento e dissociação das forças locais, conexão com sistemas econômicos globais, implantação de ferrovias e segmentação da força de trabalho. Como resultado, você tem um processo de degradação ambiental, exclusão da sociedade local e uma atração de imigrantes para a região. Então, a gente tem uma floresta urbanizada com um papel logístico, né, de ser um corredor logístico e de mercado regional, mas basicamente servindo de fluxo para mandar a matéria-prima para fora do país, né? Uma região como se fosse um entreposto para enviar a matéria-prima para fora do país. Então você tem uma diferenciação de objetivos, né? A Beta coloca justamente isso, né? Que é essa questão de que os modelos embutidos no processo de ocupação a partir das motivações, né? São as estratégias, né? E a sua incidência sobre o território, né? Então, você tem uma motivação voltada para a endogenia, para a defesa da floresta, você tem um investimento
de grupos internacionais, né, do grupo dos 7 países mais ricos do mundo, investimento internacional para você promover o desenvolvimento das populações que aqui residem, principalmente as populações rurais. E, ao mesmo tempo, você tem uma Amazônia integrada ao mercado internacional, né? E você também tem aí o interesse da Organização Mundial do Comércio, né, da economia do país, de contribuir com o Produto Nacional Bruto, né, com o PIB. E com isso você tem uma série de medidas para o estímulo à expansão da agropecuária na Amazônia.